A Bíblia disse: ninguém dirá que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Então, para as pessoas serem salvas, é necessário o Espírito Santo, porque quando você prega a palavra não convence as pessoas, não somos nós que vamos trazer essa percepção de que elas precisam de Cristo, você só explica a palavra, e depois disso, as pessoas têm que seguir em frente para receber dele a plenitude do Espírito Santo. Em essência, o que quero dizer, a plenitude, o batismo do Espírito Santo, porque existem de nascer de novo, que é o batismo nas águas. E então temos o batismo com o Espírito Santo. E depois disso, você sabe, eles terão que aprender a trabalhar com ele, comunhão com o Espírito Santo. Só então o cristianismo pode se tornar real e belo e prazeroso, excitante e emocionante porque o Espírito Santo é o tipo de guia pessoal do Senhor que ele nos envia para que ele nos guie, nosso tutor, nosso mentor, nosso parceiro para nos guiar por esta vida, você sabe, ajudando-nos a nos apropriar, perceber as coisas que Jesus pagou por nós. Então ele se torna alguém que pode falar com você, você o ouve e tem comunhão com ele e então ele começa a falar com você, te ensina coisas e te mostra coisas, te diz o que fazer, Então basicamente é isso. Novamente, os objetivos gerais deste curso são, número 1. Entendendo quem é o Espírito Santo. Entendendo quem é o Espírito Santo. Número 2. Compreender as funções do Espírito Santo. Quando falamos das funções do Espírito Santo está em 2. As funções em você e as funções no mundo. Número 3. Compreensão básica dos dons do Espírito Santo. Na verdade, minha intenção é que você não apenas conhece os dons, mas começa a operar neles, sabe, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, profecia e todos esses tipos das coisas. Número 4. Compreender e produzir o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E, número 5. Comece sustentar a intimidade com o Espírito Santo, ou seja, princípios que o ajudarão a iniciar uma caminhada íntima com o Espírito Santo. Começaremos lidando com o módulo 1. E desde já, é assim que vou começar. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Tenho certeza de que cada um de nós que se foi através de qualquer forma de programa, seminário de vida no Espírito ou esse tipo de coisa provavelmente não será um grande problema. Mas também é bom. Olhe para isso de novo e de novo. Bem, simples. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus e Ele é a terceira pessoa. Ele é a terceira pessoa na divindade. Agora, terceiro. Pessoa não dá ideia de inferioridade ou menos superior ou inferior ao Pai, inferior ao Pai, seja qual for. Mas significa simplesmente que você tem três pessoas, você sabe, personalidades na divindade. Agora isso é algo que tem sido muito difícil para muita gente explicar. E também é realmente difícil explicá-lo. Mas se você se entender, você entenderá. Cabeça de Deus. Todo ser humano está em três, somos um ser tripartido, espírito, alma e corpo e espírito, alma e corpo. E assim, no momento em que você entender isso, da mesma forma que você tem o Pai, o Filho e o Espírito. E basicamente são três. Existem escrituras abundantes para apoiar isso. Ponto como eu disse Jó 33 versículo 4, Jó 33 4, ele diz a você que o Espírito de Deus me fez, disse que me fez o Espírito do
Senhor me fez, o Espírito do Todo-Poderoso me fez. Então o Espírito do Todo-Poderoso me fez. Então você olha para Gênesis capítulo 1 com referência ao 20 e 28. E Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Portanto, estes dois, se você olhar para essas referências, a Bíblia diz em Gênesis 1 e Gênesis 2, mas ele diz a você agora que o Espírito do Todo-Poderoso me fez. Gênesis 2:7. Deus soprou, disse ele, Deus soprou. Mas nós diz aqui que o sopro do todo minha vida. Então nós olhamos para isso, a Bíblia nos diz que Elohim, bem no começo de da Bíblia. Você encontra a doutrina da Trindade bem no começo, dizia, no princípio Deus criou o céu e a terra. Você sabe, ele diz a você. Berezite, você conhece Bara Elohim e aqueles escritos hebraicos. Mas o ponto é Elohim, a palavra. Elohim em hebraico significa plural. Sério. Então Elohim traduzido de outra forma em inglês Deus de. O verbo palavra muito hebraica, você pode começar a ver que a divindade, você sabe, é composta de três personalidades distintas. Mas em inglês nós apenas chamamos de Deus, você entende? Mas em hebraico, Elohim está lá e também vemos em Gênesis aquele capítulo 1 versículo 26 dizem que ele disse muito claramente que, façamos o homem à nossa própria imagem, o Pai falando com o Filho e o Espírito Santo, não os anjos. Deixei. Nós fazemos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, isso está exatamente naquele Gênesis 1 e 26. E também vemos no versículo 2 do capítulo de Gênesis. Bem ali, continua a dizer algo e nos diz algo muito perspicaz também. Ele disse e a terra estava vazia e sem forma. E as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre o, tudo bem. O Espírito do Senhor estava pairando, observe que é o Espírito do Senhor, apenas. Como eu tenho um Espírito, o Espírito do apóstolo Inocêncio e o Espírito de tal pessoa. Então é a parte dele, é a pessoa dele, é ele. Assim, o Espírito dos Deus disse, então você ainda os vê, Jesus é considerado como a palavra, e o Pai é quem fala, e o Espírito Santo é quem faz acontecer, porque é ele quem está pairando, como chocar ovos, trazê-los, chocá-los. Então você vê a terceira pessoa na Trindade. Agora, se você for para o primeiro capítulo de João, número 5 ainda vemos isso lá, 1 João capítulo 5 versículo 7. Mas deixe-me começar a ler no versículo 6. Este é o que veio pela água e pelo sangue até Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que testificam no céu. Agora, versículo 7, por favor, observe, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Santo Espírito, e estes três são então o Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade, de fato na fórmula para o batismo que Jesus deu. Você também vê isso lá, em Mateus 28, lembre-se que ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho, não é em nomes do Pai, não é em seus nomes, está no nome, está singular, R no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem as águas do batismo. O sangue de Jesus dá redenção, e você tem o Espírito do Espírito Santo, o Espírito Santo. Bem. Então, o outro fala sobre a personalidade que está no céu. Portanto, agora, mesmo nos ritos batismais que Jesus deu, batize-os em nome do Pai, do Filho. E ela não disse nos nomes, ela disse no nome. Então esses três são um. Então vemos que ela está envolvido na criação em tudo que Deus faz, o Espírito Santo está lá, de fato, desde a criação até quando voltaremos, o arrebatamento, o Espírito Santo estará trabalhando. Você sabe que Jesus veio, trabalhou e partiu e o Espírito Santo é quem está trabalhando. Ela estava lá na criação, estava lá quando Jesus veio. Lembre-se de que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Isso é o que o anjo disse a Maria, ok?
Ele disse, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, certo? E então você conceberá e dará à luz um filho. Assim, quando Jesus nasceu, quando ele foi batizado, a Bíblia disse, saindo da água o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então você vê os três lá novamente o Espírito Santo o conduziu ao deserto quando Jesus voltou e declarou, por assim dizer, seu manifesto, seu propósito, sua declaração de missão em Lucas 4. O Senhor está sobre mim, ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me ungiu, ele me ungiu. Então você vê que o Espírito Santo também é o portador do poder de Deus. Ele é aquele que manifesta o poder da divindade. Era ele que estava pensando Deus falou, mas é ele quem faz acontecer. Você sabe que ele é o portador do poder de Deus. Foi ele que veio sobre Maria, o poder que traz o poder para que Maria concebido e tudo que Deus faz, ele faz pelo seu Espírito, profecia, tudo. Tudo que Deus faz, é o Espírito Santo que vem em operação. Agora, a confusão em torno disso é que muitas pessoas porque a palavra hebraica ruach, a palavra hebraica, ruach é o que causa o problema. E o que as pessoas interpretam mal ou não entendem, ok. Que ruach é ruach que kh. Ou CH, e é pronunciado ruach como se você tivesse tosse. Ruach é o quê? Porque a palavra raiz também é como. Brisa como vento. Mas, novamente, isso estava dizendo a você como o Espírito é. Os Espíritos são como vento. Eles se movem na forma de vento porque é difícil ver o Espírito puro, a essência é muito difícil. Então se move como vento, o que você pode relacionar? Com o que podemos nos conectar? Eu sempre digo para as pessoas, se você está em algum lugar e uma brisa fria sopra em sua perna e antes que você perceba, você está se sentindo, você está lidando com um demônio, simples e curto. Estes são espíritos de enfermidade, apenas amarre-o imediatamente e envie-o para fora de seu corpo. Mas alguém disse que depois que acabei de receber, não, são apenas espíritos. Por quê? Porque você deve entender ruach, essa palavra é para espíritos. De fato no Evangelho de João capítulo 3, Jesus disse que o Espírito se move como o quê? O Espírito se move como o quê? Vento, não dá para saber de onde vem e para onde vai, mas dá para sentir a vibração, o movimento, você pode ouvir o som. Então Jesus comparou o Espírito, você conhece semelhanças, eles são semelhantes. Por assim dizer, compare-o como o vento. Porque é difícil nós dizer a natureza do Espírito, mas ele tem que usar algo com o qual possamos nos relacionar na Terra para, sabe, nos mostrar o que essa coisa espiritual é. Então este ser espiritualismo então foi assim que você descreveu. Então o Espírito Santo não é uma força como algumas pessoas dizem, ele é uma pessoa. Ela é uma pessoa e eu vou entrar nisso em breve. Então você tem o Espírito Santo não é vento. O grego. A palavra para espírito é pneuma de onde temos pneumonia. Portanto, o mesmo conceito foi transferido para o grego, pneuma da mesma forma que temos pneumonia. E é por isso que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. A palavra grega ali é kainos pneumáticos em outras palavras, nós são novas espécies de seres espirituais. Então o Espírito Santo não é um vento, não é uma força, é uma pessoa. Jesus diz assim, o Evangelho de
Lucas capítulo 4 versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. O Espírito de Jeová está sobre mim. Ele me ungiu. Essa palavra, ele, certo? Diz que ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Você está aí? Bem, antes de entrar nisso profundamente, você deve entender que o Espírito Santo, como eu disse antes, é a terceira pessoa na divindade, o que significa que ele compartilha as mesmas qualidades de Deus, o Pai. Novamente, seu nome é chamado Espírito Santo, o Espírito Santo. Onde lemos em João 5:7, porque há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, assim como o Pai. Que diz, eu sou santo, ele disse a Abraão. Gênesis 17, ande diante de mim santo porque eu sou santo, Jesus também é santo, o anjo declarou a Maria em Lucas capítulo 1. Então o Espírito Santo é santo e ele compartilha do mesmo atributo de onipotência, ele também compartilha do mesmo atributo de onipresença e onisciente. Em outras palavras, ele sabe tudo, está em toda parte e também é todo-poderoso. Então ele compartilha os próprios atributos de Deus, é porque ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e tem traços de personalidade ou atributos. Você sabe, ele é uma pessoa, ele só tem esses atributos e traços. Ele fala, ensina, conforta, convence, julga, pode se entristecer. Agora vou passar por isso e dar-lhe referências. Você sabe, esses são traços de personalidade. Se ela é uma força não conforta, uma força não pode te ensinar, uma força não pode falar com você. Uma força não pode convencer, uma força não pode julgar, uma força não pode ser magoada. O que significa que ela tem emoções? Ele tem emoções, por assim dizer, você sabe, você pode entristecê-lo. Efésios capítulo 4:30, Efésios 4:30, e não entristeçais o Santo Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você não sofre, o luto é uma coisa emocional. Tudo bem? Mesmo assim, sim, é uma coisa psicológica ruim, é uma coisa emocional. Você pode ferir seus sentimentos, você pode feri-lo, é por isso que muitas pessoas perderam aquele toque, aquele ternura, aquela bela presença de Deus em suas vidas, porque o entristeceram. Ele se retirou deles, não os abandonando realmente, mas se retirou. Então Paulo disse, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça. Então, se ele não é uma pessoa, você não pode entristecê-lo. Se fosse uma força, não há como você entristecê-lo. Você está comigo? Ele disse, não entristeça o Espírito Santo. A segunda coisa, ele diz, o Espírito Santo convencerá, isso é, como um juiz, um advogado, convencendo as pessoas de seus crimes ou pecados, e encontramos isso novamente no Evangelho de João também, versículo 8 do capítulo do Evangelho de João. 16 versículo 8 do Evangelho de João capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele o repreenderá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então ele julga, ele os reprova, ele os condena. Ok, então ele não pode fazer isso se não for Deus e se não for uma pessoa. Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João, capítulo 14 do versículo 1,7 18. 19. Enviarei outro Paracletus, outro ajudante, advogado. Então ele não pode confortar e não pode ajudar se ele é uma força, ele não é uma força, ele é uma pessoa, ela intercede, hein? Outras palavras, ora por você, em seu nome, fica na brecha por você, ela intercede e vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos 8.
E versículo 26, ela intercede, caso contrário, fala em seu nome. Ele também fala. Então ela intercede Romanos 8:26. A próxima é que ele fala, é. Na verdade, aquele que nos faz ouvir de Deus. Veja o Evangelho de João capítulo 16:16 e 13:14. Porém quando ele o Espírito da verdade chegou, ela o guiará em toda a verdade. Pois ele não falará de si mesmo. Olhe para isso, é muito claro, é muito claro, muito claro. Ele não falará de si mesmo. Portanto, não sei por que as pessoas ficam confusas com isso, mas tudo o que ele ouvir, isso ele falará. E ele vai te mostrar as coisas que estão por vir. Uau! E ele ensina. Nós bem, ok. Na Bíblia, lidando com essa questão do Espírito Santo como pessoa, muitas pessoas também fazem o contrário. Luta com algumas coisas por causa do uso da Bíblia de palavras ou imagens e formas, figuras que retratam o Espírito Santo. No A Bíblia você vê a imagem de uma pomba em que começamos a olhar no livro de Gênesis quando Noé veio. Descendo do dilúvio, Gênesis capítulo 9, você conhece a pomba que pairou sobre a água e voltou para Noé. É como se fosse o começo da criação novamente. E nós vemos isso. Pomba repete no Evangelho de Mateus no batismo de Jesus quando Jesus foi batizado em Mateus 13 a Escritura diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Não que ele seja uma pomba. Tudo bem, então a Bíblia usa essa linguagem para nos dizer algo sobre essa pessoa que veio. Então você vê aquela imagem de uma pomba, você está comigo? O que significa que ele é gentil, pacífico e todos esses tipos de atributos que a pomba tem. Ponto então, estava usando isso para nos dar uma visão de sua personalidade, de sua pessoa. Você deve entender que a Bíblia usa coisas naturais para nos ensinar sobre as coisas espirituais. As parábolas. Foi assim que Jesus contou as parábolas. Então a imagem de uma pomba, a Bíblia usa outras imagens como fogo, como óleo, como chuva, como selo, água. Todas essas coisas são imagens, imagens que você sabe com as quais podemos nos relacionar para entender adequadamente a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos como selo. Então isso não significa que é algo de metal. É apenas uma imagem que o Pai, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo, significa que ele colocou seu selo, como sua marca registrada sobre nós, que este pertence a mim. Este é meu e é extremamente importante porque qualquer um que não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, não pertence a Cristo. Não me importa o quanto você conhece a Bíblia, não me importa o que você fala sobre ela, não me importa o quanto você pode argumentar sobre as Escrituras e tudo mais. Você é bom, você não pertence a ele. Romanos 8 versículo 9. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. E eu tenho que dizer isso. É triste dizer, você pode ir à igreja e não ter o Espírito Santo. Jesus considerou o Espírito Santo, falou dele como uma água viva. No Evangelho de João capítulo 4 e no Evangelho de João capítulo 7 do versículo 37 ao 39 fala da água viva, diz, rios de água viva correrão do teu ventre. Ele disse à mulher de Samaria, eu lhe daria água viva. Agora, o capítulo 7 desse 39 diz, ele estava falando do Espírito Santo que não foi dado, porque ele ainda não foi glorificado. Ponto assim, o Espírito Santo é considerado como uma água viva. Então a água sacia nosso teste, mas a água limpa. E quando você bebe água ela refresca, dá força, energia. Novamente, a água é poderosa quando se move a água em movimento continua renovando. Ela limpa, você usa para lavar. Você está aí? Então, quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele limpa, ele te lava. Como ele faz aquilo?
Pela palavra, ele usa a palavra, ele te limpa, ele te fortalece. Ele também é considerado o vento e também o petróleo. Na verdade, o óleo, vemos muito disso no Antigo Testamento de tal forma que se entende que quando o óleo da unção é derramado sobre você, é por isso que temos a unção. Óleo. A ideia do óleo da unção é que ele introduz o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, quando Davi foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. Eles derramaram óleo sobre ele. Tiago, capítulo 5, diz, unjo com óleo. Portanto, toda a ideia do óleo da unção é apenas pelo Espírito Santo. Está lidando com algo, uma substância, você sabe, que você pode usar, que introduzirá a presença do Espírito Santo que Deus instruiu Moisés e os filhos de Israel a usar o azeite. Então também é descrito como chuva. Pede-me chuva em tempo de chuva. Zacarias 10. Estes são fatos básicos sobre a pessoa do Espírito Santo. Bem, obrigado e obrigada.